Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí um resumo a respeito da formação territorial do Brasil e de alguns aspectos da população do nosso país, tá? Útil principalmente para quem está estudando a geografia do Brasil no sétimo ano, ou se preparando para vestibular, Enem, tudo bem? Nós costumamos dizer aí que o Brasil ele foi descoberto pelos portugueses, por Pedro Álvares Cabral, mas é claro que isso partindo de uma perspectiva europeia, eurocêntrica, né? Porque vários povos já existiam aqui, nós sabemos, os povos nativos, indígenas, em sua diversidade de culturas e de localizações, de formas de organização. Os primeiros seres humanos que vieram aqui para a América vieram mais ou menos uns 15 mil anos atrás, e a partir disso várias outras migrações, de povos que vieram da África, regiões da Ásia, a partir do Estreito de Bering, que é a teoria mais aceita, que como vocês podem ver no mapa, é uma região que liga a Ásia à América do Norte ali, certo? E também existem outras teorias, como rotas marítimas, mas enfim, o caso é que ao longo da nossa história da humanidade sempre houveram aí outras migrações que foram responsáveis pela ocupação do território do continente americano, que inclui, é claro, o território brasileiro. Então, quando os portugueses chegaram aqui, nós temos a exploração do pau-brasil. A gente vai ver que a ocupação do Brasil ele começa principalmente em regiões litorâneas, e o Nordeste ele passa a ser o primeiro, vamos dizer, grande polo de ocupação, o centro econômico do país, especialmente por causa da exploração da cana-de-açúcar, que sucedeu aí o pau-brasil. O ciclo do pau-brasil durou em torno de 30 anos, mais ou menos, né, de 1500 a 1530, e na sequência a cana-de-açúcar se torna aí um grande produto de objeto de exploração, que vai contribuir com a ocupação, especialmente de regiões no Nordeste. Então, nosso país praticamente, vamos dizer, começa ali. Tanto é que a primeira capital do Brasil foi Salvador, na Bahia. E depois da exploração da cana-de-açúcar, nós temos também a exploração do ouro, né, o ciclo do ouro, que vai iniciar principalmente naquelas regiões ali do sudeste brasileiro. Minas Gerais, por exemplo, que é um estado que tem esse nome justamente em alusão e referência às minas, né, a exploração dos metais preciosos, e que vai gerar ocupação naquela região também. Isso não significa que as pessoas deixaram de viver no Nordeste, ou de que quando cessou o ciclo de exploração da cana-de-açúcar e iniciou do ouro, ninguém mais produziu cana-de-açúcar. Não. Essa divisão da história do Brasil em ciclos econômicos é basicamente para a gente identificar no tempo qual atividade econômica se tornou predominante ou mais importante, inclusive na geografia que nós estamos estudando, influenciou no processo de ocupação. Então nós vemos que a exploração do ouro vai influenciar aí na ocupação da região do Sudeste, tá? Desses estados do Sudeste. E já que o Brasil, é claro, ele não foi, vamos dizer assim, ocupado todo de uma vez só desde a vinda dos portugueses, né? Ele teve uma ocupação gradativa graças a cada atividade econômica que foi sendo desenvolvida ao longo do tempo, tá? Então, depois da exploração do ouro, nós tivemos também a exploração do algodão, que vai se concentrar nas regiões já ocupadas, né, principalmente no contexto aí de Revolução Industrial, lá na Europa, da produção têxtil, que começa a demandar esse tipo de produto. Então, aqui o Brasil ele também se torna um produtor de algodão. Posteriormente, nós vamos ter também o ciclo do café, que vai ser responsável por acelerar aí o processo de ocupação das regiões do Sudeste, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim. Até hoje a região Sudeste ali é grande produtora de café. Tanto que a capital do Brasil vai ser posteriormente o Rio de Janeiro, tá? Mostrando aí como o Sudeste ele se torna um polo de ocupação, um centro econômico muito importante do Brasil. Tá? Então a gente vai ver que isso vai se refletir também na distribuição da população, como a gente vai ver na atualidade. E posteriormente do ciclo do café, nós tivemos também o ciclo da borracha, que foi responsável por uma ocupação maior da região amazônica, que foi a última região aí a ser um pouco mais ocupada, né? E nós tivemos a exploração das seringueiras, né, que são responsáveis aí
pela matéria-prima da borracha que era produzida. E além das seringueiras também nós tínhamos as chamadas drogas do sertão, que não são entorpecentes, né? Quando nós falamos em droga já associamos a algum tipo de entorpecente, mas eram os produtos nativos comuns da floresta amazônica, como as castanhas, como é, ervas medicinais, enfim, produtos que provinham lá da floresta amazônica, tá? Então nós vamos ter aí uma ocupação dessa região também. Então vocês podem notar aí no mapa do Brasil, por exemplo, a distribuição da população do Brasil, que ela mais ou menos é fruto aí de todo esse processo histórico de ocupação e de exploração econômica, tá? Então vocês podem notar no mapa que as regiões mais populosas do Brasil, onde tem maior ocupação, são as regiões as regiões litorâneas, em especial as regiões sudeste, e ali o sul também tem uma grande ocupação, tá? E boa parte do litoral nordeste ali. A gente vai ter nos anos 60 também, no governo de Juscelino Kubitschek, a transferência da capital federal para o centro do Brasil, para Brasília. Justamente por observar aí que o centro do país era uma zona muito desabitada, muito despovoada, e também, é claro, com aquela ideia de desenvolvimento nacional, que isso também poderia contribuir com o desenvolvimento da nação, né, com uma, vamos dizer assim, maior ocupação do território, uma diversificação aí da economia, né? Então transfere-se a capital para o centro do país. Então nós temos aí Brasília hoje, até os dias de hoje, como nossa capital federal, certo? Nós tivemos também, então, como principal característica da população brasileira, essa distribuição desigual. Né? Vocês podem notar que ela é bastante despovoada, mas em algumas regiões e mais concentrada em outras. Então essa é a principal característica da população brasileira, né? Em relação à sua distribuição no espaço. Tá? O Brasil ele pode então ser considerado um país populoso, que em termos absolutos, em termos gerais, nós passamos de 200 milhões de habitantes, mas ele não é um país povoado, né? Ele não tem uma grande densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É a relação entre o número da população com a área total do país, tá? Que isso aí é medido em relação a habitantes por metro quadrado, tá? Então, é claro que nós temos estados que são densamente povoados, né? Se nós pegarmos os estados isoladamente, mas se nós pegarmos o país como um todo, nós vamos constatar que ele é um país com baixa densidade demográfica, ou seja, ele não é um país densamente povoado, tá? Embora seja populoso. Então, é bom saber diferenciar bastante esses conceitos. Pode-se notar também que a evolução da população brasileira, como é que ela se deu? Ela sempre se deu nessa tendência de crescimento. Vocês podem ver no gráfico aí, na série histórica, que a população do Brasil ela sempre cresceu. Então nós temos aí um crescimento populacional, mas nós temos em contrapartida uma queda na taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? A taxa que mede o crescimento da população, o número de nascimentos de crianças, podemos dizer assim, tá? Então, apesar de nós termos um crescimento populacional, nós temos uma queda na taxa de natalidade nas últimas décadas. Isso significa que a população está diminuindo? Não, ela continua a crescer, mas cresce cada vez mais devagar, cresce cada vez menos. Isso aí é fácil de observar se vocês conversarem com os pais de vocês, por exemplo. Pergunta para os pais de vocês quantos filhos os seus avós tiveram, quantos irmãos seus pais têm. Agora pergunta quantos irmãos os seus avós tiveram, quantos filhos os seus bisavós tiveram. Vocês vão ver que eles tiveram muito mais, né? Então, os nossos trisavós, bisavós, eles tinham muito mais filhos do que os filhos deles, né? Ou seja, nossos pais. Nós temos a tendência de ter menos irmãos do que tinham nossos pais. E é claro que nós também, se perguntar para você quantos filhos você pretende ter, provavelmente a sua resposta vai ser muito menos do que tiveram os seus avós, né? Então, essa simples pesquisa que você pode fazer na sua família já mostra como a população brasileira vai avançando, né? Vai tendo essa tendência de queda de natalidade. Isso se dá por vários motivos, né? Então, quais são os motivos que as taxas de natalidade no Brasil vão caindo?
Em primeiro lugar, porque nós temos aí o avanço da medicina, né, dos métodos contraceptivos. O que são métodos contraceptivos? Aquilo que você vê lá em ciências, né? Os métodos de se prevenir a gravidez, como pílula anticoncepcional, preservativos, né, a camisinha, DIU e outras formas de evitar a gravidez. Então isso possibilita maior planejamento familiar. Com o avanço do sistema de saúde, hoje em dia nós podemos conseguir preservativos, inclusive de forma gratuita, nos postos de saúde. Isso possibilita que os casais, que as pessoas, elas possam decidir o número de filhos que elas podem ter. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana. No tempo de nossos trisavós, ou dos nossos bisavós, boa parte da população ela se concentrava no campo. Então, ter filhos, inclusive, era uma coisa positiva, que poderia significar mais uma pessoa para ajudar nas tarefas que eram feitas no campo, tá? Outra coisa também que com o aumento da industrialização, da urbanização, hoje a nossa economia ela se concentra bastante, né, em relação a empregos no setor de serviços e na indústria, mais do que na agricultura. Então, embora o Brasil não seja um país muito industrializado se comparado com outros, tá? Mas isso ajudou a contribuir também com o chamado êxodo rural. Então nós tivemos um grande êxodo rural ao longo das últimas décadas. E é claro que nas cidades o custo de vida é maior, nós temos um aumento do custo de vida. Isso significa que para conseguir se manter na cidade, o casal, os dois têm que trabalhar, né? Nós temos uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho, e isso também impacta na hora de decidir ter um filho, né? Porque envolve todos os gastos que a família vai ter com um filho a mais dentro da zona urbana, e também com talvez a necessidade de um dos dois parar de trabalhar, o que vai impactar na renda, certo? Então isso daí é o segundo ponto, é o aumento do custo de vida, especialmente nas cidades, né? O êxodo rural. Então são esses os principais motivos pela queda na taxa de natalidade e de fecundidade, né? Quando falamos em taxa de fecundidade, o que significa? É o número de filhos que nós temos por mulher, né? Uma média estabelecida nacionalmente, tá? Então nós temos uma queda nessas taxas. Nós vemos também um aumento da expectativa de vida, né? Nós temos as pessoas vivendo mais tempo, né? Nós temos uma redução do número de crianças, como você pode ver nesse gráfico aí da população, e um aumento do número de idosos. Isso significa que nós estamos tendo uma melhora na qualidade de vida para os nossos idosos, que fazem com que eles estão durando mais, tá? Então essa daí é outra característica importante da população brasileira. Então para vocês é muito importante também que vocês saibam ler esses gráficos de pirâmide etária, que esses gráficos eles demonstram aí a evolução, a distribuição da população por ano, né? Cada gráfico ele corresponde a um ano específico, e ele está dividido aí por idade. Então na base da pirâmide nós temos aí o número de crianças de 0 a 5 anos, e vai evoluindo a faixa etária. Então quanto mais no topo da pirâmide, mais velha é a faixa etária. Quanto mais abaixo, mais jovem é a faixa etária, certo? Então interpretar os gráficos é uma tarefa bastante importante aí para vocês ao estudarem geografia e analisarem questões relacionadas à população, seja do Brasil ou de qualquer outro lugar, beleza? Então eram essas informações que eu tinha para trazer para vocês aí de maneira bem resumida, que vocês possam estar dando uma revisada, uma pesquisada nesses assuntos para poderem ir bem na sua prova, ou no seu vestibular, ou no seu Enem, enfim, beleza? Então eu fico com vocês por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!